Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira reunião referente ao primeiro bimestre. Eu sou a Lidiane Cristina Donizete, professora da fase 2B da Escola Eteogina de Fátima Viveiros. Estou com os filhos de vocês já desde o início do ano e agora vou dar alguns resultados referente a todos os trabalhos realizados durante o primeiro bimestre. Então, que todos sejam muito bem-vindos e nós vamos iniciar nesse momento, com uma mensagem para o Dia das Mães. Vamos lá? Sem perceber, a mulher traça seu caminho. Caminho este que se projeta através de suas dores e lutas, anseios e amores. Muitas vezes não é notada nem valorizada. É inútil tentar decifrar essa mulher, esse intenso universo de emoções, sensibilidade e força, que está sempre rompendo barreiras para conquistar o espaço em defesa dos seus filhos. Quando grávida, ela carrega dentro de si uma vida que tira tudo dela, deixando-a fraca, enjoada, pois precisa de seu sangue para construir a sua vida. Os primeiros meses são difíceis, noites sem dormir, entre cólicas e manhas. A sua vaidade é ferida, acha que vai ficar feia, que vai engordar. O brilho de seus olhos sempre revelam preocupações. Essa mulher que gera vidas é a mãe que sempre defende, e quando o filho ou a filha erra, a mãe sempre acolhe, nunca nega seus braços ou sua ajuda. Alguns filhos pedem conselhos, dizem para onde vão, já outros nunca escutam e batem a porta com força sem dizer quando voltam ou se voltarão. Por esses filhos ingratos, essa mãe sofre, sente angústia, ora, chora. Algum tempo depois, eles voltam, frustrados, rosto fechado, xingam, chutam, deprimem. E a mãe sempre procura entender. Ela diz: ele está nervoso, mas tem um bom coração. É que ninguém tem paciência com ele. A mãe que sempre entende, a mãe que sempre defende. Quando o filho está bem, é um filho maravilhoso. Quando não está bem, continua maravilhoso, e assim continua a mãe, sempre defendendo seu filho, pois quer vê-lo feliz a qualquer preço. Mãe não dorme, cochila em estado de alerta enquanto seus filhos não chegam. Muitas mães não comem senão as sobras. Mãe, quando bate ou castiga, apanha junto, meio a meio. Quando o filho faz uma graça, ela faz questão de contar para todo mundo, pois o filho dela é sempre o mais inteligente, o mais bonito e o que representa melhor. Observe o olhar de uma mãe quando seu filho tem uma vitória. É tão contagiante que o seu semblante se modifica. Agora ameace um de seus filhos, estará enfrentando uma leoa feroz. Agora elogie e acaricie um de seus filhos, estará acariciando a própria mãe. É impossível descrever o mistério materno. Mãe, jovem ou idosa, gordinha ou magrinha, negra ou branca, não importa. Mãe é protetora, até o dia em que ela é consumida no silêncio e na dor, e se vai para sempre. E o lugar que ela deixa nunca jamais será preenchido. Ame sua mãe, valorize-a, antes que seja muito tarde para isso. Então, pessoal, essa é uma pequena homenagem que eu faço para vocês nesse Dia das Mães, tá? Para todas as mães do grupo, e que
mensagem, ela realmente nos representa, né? Porque mãe é tudo isso. A gente não dorme, o nosso filho é sempre lindo, seja se estiver fazendo tudo certo ou na hora do erro também, a gente está ali para abraçar, a gente está ali para acolher, a gente está ali para olhar por eles e ajudá-los em todos os momentos. Então, parabéns a todas as mamães do grupo e aos pais também, né, que acabam muitas vezes substituindo e fazendo o papel de muitas mães por aí, tá bom? Então, mãe é aquela que cria, é aquela que cuida, é aquela que está do lado o tempo todo. Parabéns a todos vocês pelos filhos maravilhosos que vocês têm. Bom, agora nós vamos dar início, né, à reunião. Eu vou falar aqui com vocês sobre as metas da educação infantil. Aqui também tem um videozinho e eu vou passar para vocês lerem quais são as metas da nossa educação infantil, que é a fase que os filhos de vocês estão. Vamos lá? Então, nós temos aí a linguagem oral e escrita. As crianças nessa idade, elas já têm que saber comunicar para se fazer entender. Ela tem que conseguir fazer recontos de pequenas histórias, relato de alguma experiência que elas viveram, leitura de textos que sabem de cor. Então, toda a historinha que a gente passa para ela, depois pedir para ela falar o que ela entendeu, o que ela sabe já de cor, ela tem que já saber fazer isso. Reconhecer todas as letras do alfabeto, escrever o seu próprio nome sem apoio e interessar-se por escrever palavras, texto, mesmo que eles ainda não sabem. Então, a criança nessa idade, ela tem aquela curiosidade. Às vezes não sabe pegar no lápis ainda, mas ela pode fazer escritas do jeito que ela souber, até mesmo com o alfabeto móvel. Então, a parte da linguagem oral e escrita é isso que a gente espera das crianças. E nessa fase que eles estão, nós temos aí até o fim do ano para desenvolver isso com os filhos de vocês, tá bom? Então, por isso que muitas vezes eu passo atividade para eles recontar, para eles relatar, ou então para reconhecer as letras do alfabeto, para ouvir história, para saber contar depois, tá bom? Aí o próximo. Então, a parte psicomotora é aquela em que eu passo, né, atividades para eles mexerem com o corpo, para fazer circuito, pular, jogar, brincar. Então, o esquema corporal, a criança já tem que reconhecer o próprio corpo, saber onde que é o olho, o nariz, a boca, as pernas. Locomoção e deslocamento, ela tem que caminhar, saltar, rodar, pular, sempre com equilíbrio. Então, a criança que ainda tem um certo desequilíbrio, ela tem que ser treinada para conseguir fazer essa locomoção e esse deslocamento com facilidade. Ela tem que ter independência para manipular objetos, por exemplo, ela tem que conseguir usar tesouro, pincel, não assim de forma tão bem quanto um adulto, mas ela já tem que saber como que usa, tá? Aprimoramento da coordenação motora refinada, que é já conseguir pegar num lápis, sabe aquelas atividades que eu passo para vocês com um prendedor, tem que, isso e tudo é coordenação motora fina, que tem que ser desenvolvido, porque logo o ano que vem elas já vão começar a escrever, né? Utilizar o lápis corretamente. Teve um aluno que eu até ensinei como que tem que pegar no lápis com o prendedor, porque tem que ter a pegada certa para não ter problema futuramente. E participar de jogos e brincadeiras que envolvam tanto o movimento corporal e, além disso, a compreensão, né, das regras. Então, a criança nessa idade ela tem que compreender todas as regras também. Vamos lá?
Então, a matemática. Matemática, a criança ela já tem que, até aqui, já tem que estar realizando a correspondência numérica, né, de 0 a 10. Ela tem que saber contar até 10 e tem que saber, por exemplo, pegar uma quantidade de lápis e saber que um lápis representa o número 1, 2 lápis representam o número 2 e assim por diante. Até o fim do ano, ela tem que reconhecer a sequência numérica até 30. Por isso que a gente trabalha tanto com o calendário, porque os numerais até 30, elas têm que sair a fase 2 já sabendo, tá bom? Peraí que deu um probleminha aqui. Ops, voltou. Ela tem também que conseguir resolver situações, problemas, por isso que a gente passa aquela situação do quebrando a cuca, né? Ah, achei um lápis, eu vou pegar e vou resolver como? Vou pegar esse lápis para mim, vou entregar para o colega, entenderam? Então, ela tem que já conseguir resolver situações cotidianas, tanto oral ou escrito, com desenho também, tá? Ela tem que conseguir observar e comparar dados de um gráfico ou de uma tabela. A questão de gráfico a gente não começou ainda, mas vai ter o momento certo, tá? Perceber as semelhanças e as diferenças de formas geométricas. Então, o que por exemplo, uma imagem que parece um quadrado, uma imagem que parece um retângulo, que parece um triângulo. Então, ela tem que fazer essa correspondência. Por exemplo, um chapéu de um palhaço, ele parece um triângulo. Uma bola parece um círculo. Então, ela já tem que conseguir entender isso, tá? Orientações e exploração de espaço dos ambientes. Ela já tem que saber se locomover nos ambientes e explorar todos esses ambientes. Identificar grandezas mensuráveis, por exemplo, o que é 1 quilo, o que é litro, o que é metro. Ela tem que saber que para saber a altura dela, a gente vai usar 1 metro. Para a gente medir uma quantidade de líquido que bebe, água, um refrigerante, a gente vai usar o litro. Para medir uma quantidade de alguma coisa que a gente come, é o quilo. Então, isso daí se refere a grandezas de medida. Então, a gente vai estar trabalhando também até o final do ano e ele já tem que desenvolver essas ideias, certo? Continuando. A questão socioafetiva. Então, a criança ela já tem que ter uma boa relação e interação com o professor, uma interação com o outro coleguinha da sala, tem que saber respeitar a hora de falar, a ideia do outro, tá? Tem que ter iniciativa para resolver alguns conflitos. Então, aquela criança paradinha que não tem iniciativa, a gente tem que ficar atenta, tem que estimular para que ela consiga ter essas iniciativas, porque essa idade ele já precisa desenvolver essas iniciativas, tá? Então, quando tá com algum problema, pedir ajuda, ou então tentar intervir de alguma forma com 2 coleguinhas que estão brigando, tá? E assim por diante. E respeitar principalmente os combinados e regras da sala de aula, né? Da escola, ou então dentro de casa, e assim por diante. Tudo bem? Então, pessoal, essas são as metas esperadas para as crianças nessa fase 2, que é o que nós precisamos de desenvolver até o final do ano. Tudo bem? Aí aqui eu tenho alguns recados, tá? Resultados gerais obtidos no primeiro bimestre. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. Levando em consideração que nós temos uma sala de 22 alunos, eu estou, depois do nosso conselho, com 8 alunos que não participam, que não estão fazendo as atividades, mesmo depois que a gente liga e já foi encaminhado para o conselho, tá? Esses 8 alunos eu vou trabalhar com eles depois diferenciado quando os pais retornarem, porque eles terão que fazer uma compensação de faltas. O restante que estão participando, eu quero dizer que eu estou muito feliz, eles estão
fazendo tudo muito perfeito. Quero agradecer a participação de todos vocês que estão colaborando, as fotos, os vídeos, as atividades pela apostila. Tem gente que faz tudo muito caprichado e eu estou muito feliz e já vejo muitos resultados. Todos os alunos que estão participando, eu percebo que do começo do ano até agora já mudou muito o desenho. Tem gente que fazia desenho com palitinho, agora já está tendo o esquema corporal, a coordenação, eu já percebo. Tudo isso eu consigo ver através dos desenhos, tá, pessoal? Então, no geral, a sala está evoluindo bem, tá? Com exceção desses 8 alunos que eu não tenho contato, o restante eu não tenho nada o que reclamar, tá bom? Segundo recado, a importância da participação dos alunos na realização das atividades remotas e entrega das mesmas. Ressaltar que a presença está vinculada à entrega das atividades. Então, pessoal, eu tenho uma planilha e nessa planilha eu anoto todos os dias todas as atividades que os alunos me entregam. Então, o que eu falo para todos os dias? Enviem pelo menos uma foto. Porque quando vocês me enviam uma foto, eu já tenho um registro de que a criança participou de alguma forma e coloco a presença. O dia que vocês deixam de entregar alguma atividade, eu deixo em branco. Se entregar no final de semana, na outra semana, eu vou lá e coloco presença. Se não entregar, a criança fica com falta. Então, esse bimestre, as crianças poderiam ter 19 faltas. Teve criança que teve 48, 40, 32 e assim por diante. Então, essas crianças que estão com muitas faltas, a orientadora vai ligar e vai ter que fazer uma compensação de ausência. Por isso que eu falo, é muito importante que vocês me enviem pelo menos uma foto de uma atividade. Parabéns a todos que conseguem desenvolver todas as atividades. Porque, como vocês viram, nós temos metas para ser alcançadas referente à matemática, português, a questão socioafetiva, a questão da coordenação. Então, tudo isso eu preciso de desenvolver. Por isso que, às vezes, eu passo mais de 1, 2, 3 atividades por dia, porque a criança tem que desenvolver, porque o ano que vem ela está no primeiro ano e ela já vai começar a ter livros para ler, textos para escrever. Então, é muito importante estimular a criança nessa idade, tá bom? As atividades precisam ser realizadas pelos próprios alunos com o auxílio dos pais, porém não podem ser feitas pelos pais irresponsáveis. Eu percebo que a maioria das crianças tem feito corretamente e está de parabéns. Outras eu já vi, teve uma criança que me entregou, pessoal, e eu vi que não foi ela que fez. Então eu vou pedir, por favor, não façam nada para a criança. Vocês viram que na mensagem que eu coloquei, que a gente quer sempre que o nosso filho seja o melhor. Então, nessa ânsia, às vezes a gente quer fazer para eles, para mostrar que ele conseguiu. Mas isso não é bom, porque eu não consigo ver realmente o progresso do seu filho. Então, não faça atividade para eles. Como eu disse, vocês já têm que treinar com eles o nome completo. Então, todos os alunos têm que escrever o nome completo. Se ele não está escrevendo, ele ainda tem tempo. Até o fim do ano ele tem para conseguir resolver essa questão. Então, não faça para eles. Eles têm o tempo da aprendizagem deles e o tempo de estar progredindo. Então, se ele não consegue agora, espera, treina, estimula, porque vai chegar o momento que ele vai conseguir. Mas, por favor, não façam nenhuma atividade para eles. Não escrevam para eles, não pintem para eles, não desenhem para eles. Porque se vocês desenharem também, vocês estão desconstruindo aquilo que está na cabeça deles. E eu preciso de saber como que eles pensam para eu saber o que é que eles estão melhorando e em que não está melhorando, tá bom? As notas e faltas serão disponibilizadas no boletim online diretamente no site da prefeitura. Então, vocês vão entrar no site da prefeitura, provavelmente depois a gente fala direitinho em que lugar, mas é no site da prefeitura em educação, tá? E considerações que o professor julgar necessário. O que eu gostaria de falar é agradecer
muito mesmo a participação de todos vocês. Eu estou muito feliz com a turma, tenho alunos excelentes, famílias maravilhosas que estão aí ajudando, progredindo comigo, com seus filhos e crescendo. Nós estamos crescendo juntos, mesmo com esse momento difícil, essa fase que nós estamos vivendo, né? Então, eu quero agradecer grandemente a todos vocês, pais, a todos vocês, mães, que estão aí e que não desistiram dos seus filhos. Obrigada pela participação e qualquer dúvida estou à disposição. Eu coloquei aqui nos próximos slides agora uma fotinho de vocês, que vocês me mandaram, quem me mandou, né? Do filho e com a mãe. Então, deixo aqui o meu abraço a todas as mães nesse domingo e parabéns pelos filhos de vocês. E faço aqui uma homenagem a todas as mães do grupo. Muito lindas as fotos, tá? Parabéns, tá, mães? Porque vocês são realmente muito especiais. Continuem brilhando, que provavelmente os filhos de vocês serão crianças, adolescentes e jovens de muito sucesso e que vocês terão muito orgulho futuramente. Um abraço e agora eu vou abrir o grupo para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, tá bom? Pessoal, um beijo e até mais.